Essa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher. Eu recebi parabéns, flores. Eu acho tão fofo. Aí, dia seguinte, minha obturação caiu. Oi, bora falar do que interessa. Mulheres, aonde elas quiserem, mas nesse caso no cinema. Vou começar já dizendo que faz um tempinho já, na verdade, que a MUBI tem um especial todinho recheado de Agnes Varda, no qual ela disponibiliza diversos títulos da cineasta. Vamos combinar que assim, só com isso eu já podia dar um grande beijo e encerrar o Quinta da Arte, né? Como são vários, eu vou deixar na descrição o nome de alguns para vocês se localizarem. Vejam, 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 porque isso sim é um presentão. Falando em MUBI, eu quero indicar para vocês o curta-metragem dirigido pela cineasta Lila Halla, chamado Menarca. No curta a gente acompanha a história de duas meninas que moram em uma vila de pescadores que está infestada por piranhas. Um dia os pescadores acabam capturando um corpo estranho e eles reagem com bastante hostilidade. E a partir de tudo isso, elas começam a entender, elas começam a enxergar uma forma de se proteger em meio aos perigos aos quais elas estão submetidas. O filme se utiliza de muito simbolismo para discutir a feminilidade na nossa sociedade. Já começa pelo nome, né? Menarca, que significa primeira menstruação, ou seja, é justamente o ponto de transição para as mulheres da infância para a vida adulta. É um belíssimo curta, premiado em Cannes em 2020, tá disponível na MUBI e você tem que dar uma olhadinha. Vamos que vamos para Netflix. A Netflix disponibilizou no catálogo dela o filme dirigido pela Anita Rocha da Silveira chamado Mate-me, por favor. No filme a gente acompanha Bia, que é uma adolescente que mora no Rio de Janeiro em um bairro que está sendo assolado por diversos crimes de um serial killer. Um belo dia, ela e as amigas estão voltando da escola e elas se deparam com um cadáver que foi desovado num terreno baldio perto da casa dela. Com o choque desse encontro, ela começa a desenvolver uma relação um pouco bizarra com a morte. A diretora ela se utiliza de metáforas, de simbolismos para lidar com questões muito fortes, como a violência contra as mulheres, a vulnerabilidade feminina numa sociedade machista, opressora. Eu fico pensando assim, sabe, nas pessoas assistindo esse filme e pensando assim, Lili, o que você comeu hoje? Sabe? Ai, que ironia, né? Pois é, não é não. É exatamente sobre isso que eu tô falando. Eu vou encerrar o Quinta da Arte de hoje deixando pequeninos lembretes. É que algumas semanas atrás a gente discutiu aqui no Quinta da Arte sobre as mulheres no audiovisual. Lembra? Se você lembra, vai lá, lembra ao quadrado, e se você não lembra, vai lá, te peço, volta alguns vídeos atrás, dá uma olhadinha, principalmente na descrição, porque eu deixei diversas indicações de diretoras e outros coletivos femininos para vocês conhecerem. Então é bem interessante. Aproveitando esse gancho, eu quero deixar aqui indicado um site que é focado na divulgação do trabalho das mulheres no audiovisual, www.mulhernocinema.com. Acessa lá também e acompanha que sempre tem dicas bem bacanas, várias informações, enfim, vale a pena. É isso. Beijo.